Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no canal mais uma vez para os estudos da Nova Era. Estamos fazendo a leitura da carta do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado com a nossa casa comum, a Mãe Terra, que fala muito do momento presente da nossa humanidade, do planeta e de tudo que a gente precisa nesse momento construir para que haja realmente uma regeneração, uma transformação, não só de cada um, mas do planeta no qual vivemos. Boa noite, Marcela, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. E como sempre, eu quero convidar vocês para a gente abrir os estudos com a nossa presença, com o nosso coração aberto. Se vocês estiverem sentados ou deitados, eu aconselho sempre a manter, uma postura ereta para que a energia esteja sendo recebida e transmutada durante tudo que a gente faz aqui nos estudos. Então vamos lá? Eu vou pedir para quem quiser fechar os olhos, se conectar com o seu eu interior, buscar a conexão com o divino, com o supremo, com o cosmos, com a vida, como quer que você chame a divindade, aquilo que está acima de nós, para chamarmos. Anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz, para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Hoje nós começamos esses estudos na noite pré-eclipse, o eclipse que acontece amanhã. Ele começa às 11h17 aqui, do horário do estado de São Paulo, e vai terminar às 3h17 da tarde, no horário do estado de São Paulo. Vai ter o seu ápice ali, provavelmente, por volta das 13h17, comecinho da tarde, no qual a Lua vai entrar na frente do Sol, ela vai estar entre o Sol e a Terra, produzindo uma sombra, que é um momento muito especial no sistema solar, para o nosso planeta, e que pode ser entendido como um momento, como todos os outros, mas um momento marcante para reflexão, que traz essas duas forças, a solar e a anular, a do Sol e a da Lua, o masculino e o feminino, dentro de cada um de nós e dentro de cada coisa que está ao nosso redor. Mas vamos agora ao texto, Vamos ver se a gente encontra algumas referências sobre isso aqui hoje também nas discussões. E como eu falo sempre, comentários são bem-vindos agora ou depois no canal para quem estiver assistindo a gravação posteriormente. Mas vamos lá, para quem tiver com o PDF, a gente está na página 45 hoje, no capítulo 1 ainda, onde o Papa faz a introdução de todos os temas atuais, os quais ele considera importantes da gente conhecer, e a gente está falando sobre reações, aqui no ponto 6 do capítulo 1, e o parágrafo que começaremos é o 56. Ele começa:
Entretanto, os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Assim, se manifesta como estão intimamente ligadas a degradação ambiental e a degradação humana e ética. Muitos dirão que não têm consciência de realizar ações imorais, porque a constante distração nos tira a coragem de advertir a realidade de um mundo limitado e finito. Por isso, hoje, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa face aos interesses do mercado divinizado, transformados em regra absoluta. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo, amado, seja muito bem-vindo. Aqui o Papa, ele está sutilmente falando de questões da nossa consciência, né? Quando ele fala, muitos dirão que não têm consciência de realizar ações imorais, porque a constante distração nos tira a coragem de advertir a realidade de um mundo limitado e finito. Ou seja, ele está dizendo, né? Aí eu pedi, né? Um simbolismo com o eclipse que vai acontecer amanhã, e é praticamente o que esse parágrafo já trouxe. Porque o que acontece, né? É como se a gente, o nosso Sol, a nossa consciência, recebesse a Lua, né, que traz a sombra, é um momento de introspecção, né, traz a sombra, mas aqui fazendo um paralelo com o parágrafo do Papa, é como se o que ele chama de distrações, né, as constantes distrações, o dia a dia, o sistema no qual estamos encaixados, não nos permitisse, né, ver o que está assim, à luz do dia, que está claro à nossa frente, mas que a gente finge não ver, é mais fácil não ver, né? Que é essa questão da realidade de que nosso mundo, sim, ele é limitado, ele é finito, ele se regenera, como a gente falou semana passada, sim, se regenera, mas numa velocidade que hoje é muito menor do que a nossa velocidade de consumo. Então, mesmo pessoas bem intencionadas, né, que são pessoas boas nos seus meios, nas suas famílias, por conta do dia a dia, acabam não se dando a oportunidade de olhar além das aparências, olhar além das aparências do sistema que hoje está implantado em grande parte da nossa humanidade e que, como o Papa traz no final, né, acaba divinizando o mercado financeiro, né, o mercado que acaba gerando o tão chamado desenvolvimento, em vez, né, de estar olhando para aquilo que traz realmente luz, bem-estar, vida, energia, alegria para o ser humano e para tudo que nos cerca, né, que é a natureza da qual nós somos também parte. Mas vamos lá, continuando. É previsível que perante o esgotamento de alguns recursos se vá criando um cenário favorável para novas guerras, disfarçadas sobre nobres reivindicações. A guerra causa sempre danos graves ao meio ambiente e à riqueza cultural dos povos, e os riscos avolumam-se quando se pensa nas armas nucleares e nas armas biológicas. Acho que é um ponto bem interessante de mencionar aqui, porque mencionando a política internacional e essa questão das guerras, né, as pessoas gostam de fazer uma referência, né, à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, que isso já acabou faz tempo, e se esquecem que hoje acontecem muitas guerras, já fazem anos em que guerras que estão causando tantas mortes ou mais acontecem no nosso dia a dia. Mas a mídia, a maneira como o mundo funciona hoje,
né, que encobre as aparências, como o Papa falou aqui, né, disfarçada sobre nobres reivindicações, como, por exemplo, né, a luta contra o tão chamado terrorismo, que muitas vezes é literalmente uma desculpa para que países ataquem outros, criem um espaço de dominação, mais uma vez, para usufruir dos recursos que ali estão presentes, né, ou que têm terceiros interesses por detrás dessas guerras, por detrás dessas histórias que são contadas. E a própria mídia, né, não repercute o tema das guerras. A gente viu resultados disso tudo com a questão, né, do êxodo, né, dos refugiados ali da Síria, alguns anos atrás, né? Então pessoas estão se refugiando não só por conta das guerras, mas também porque recursos estão acabando, né? Existem várias áreas planetárias do nosso planeta e também aqui do Brasil, da América do Sul, que estão ficando sem recursos, né? Que estão virando desertos, onde a água já não brota mais, onde a terra já não é mais fértil, e as pessoas se veem forçadas a migrar, né? A ter um êxodo desses lugares. E essa situação só está se agravando. Agora, faz pouco tempo, faz poucos dias que já se começou a colocar ações na Bolsa de Valores para a água no planeta. E se a gente for pensar o que significa a gente chegar num ponto no qual a água está sendo vendida como um bem de consumo, o qual você pode comprar e ser proprietário de fontes de água, né? A água, ela é básica para o nosso sobreviver, né? Sem água o ser humano morre em 3 dias. Sem comida a gente pode até durar aí uma semana, 10 dias. Tem gente que fala que chega até a 21 dias sem comer, mas isso é outra história. Mas assim, recursos básicos, né, deviam e precisam estar em abundância em todo lugar, para todas as pessoas, para todos os seres vivos do nosso planeta. Então, esse repensar, esse relembrar, na verdade, que o Papa traz aqui nesse capítulo, quando ele chama a atenção para que a gente tire o véu, né, do nosso dia a dia, lindo, maravilhoso, sem problemas, e que a gente perceba a realidade que estamos vivendo além do nosso contexto local, né, para que a gente entenda o que está acontecendo planetariamente aqui na Terra neste momento. Vamos ver o que mais ele traz. Com efeito, não obstante haver acordos internacionais que proíbem a guerra química, bacteriológica e biológica, subsiste o fato de continuarem nos laboratórios as pesquisas para o desenvolvimento de novas armas ofensivas capazes de alterar os equilíbrios naturais. Exige-se da política uma maior atenção para prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos conflitos. Entretanto, o poder, ligado com a finança, é o que maior resistência põe a tal esforço, e os projetos políticos carecem muitas vezes de amplitude, de horizonte. Para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? E aí a gente está tocando num ponto, né, que não é só importante aqui para o nosso país, aqui para o Brasil, mas também para o mundo todo, que é essa questão do olhar de tão curto prazo que a nossa política tem. Eu não estou aqui só falando dos políticos não, tá? Eu estou incluindo as empresas, eu estou incluindo nós, pessoas, né, físicas, os civis, a política como um ato de viver em sociedade, né? Que política, no fim das contas, é isso. Sem a política, sem esse conviver, a gente acho que estaria em um outro lugar, né? Mesmo tendo todo o caos que a gente tem hoje, a gente só vive na sociedade que vive porque temos, né, um sistema de convivência, mas ele tem
tem sido esquecido cada vez mais e as pessoas tendem a olhar só para aquilo no momento presente, né? Então, para citar o exemplo aqui do Brasil, a gente tem eleições para presidência a cada 4 anos. E no nosso país, ainda hoje, não existe um sistema que seja efetivo para dar continuidade a projetos que são implantados, né, de um governo para o outro, um projeto, um processo de revisão de tudo que foi feito, de repriorização. Mas não, o que acontece é que esses governantes são eleitos e de 4 em 4 anos é como se a gente desse um reset, né? Muda tudo, só porque mudou o partido ou mudou a pessoa, a gente muda tudo, né? É como se a política ela acabou se tornando pessoal, né? Então ela não olha para o todo, ela não olha para o Brasil e pensa, tá, que plano que a gente precisa, que plano de país a gente precisa para os próximos 20 anos. Como fazer isso de forma inclusiva, também respeitando as regionalidades, onde está o potencial de cada lugar, né? Para não ser uma coisa unitária que depois seja quebrada, porque tudo que é unitário, né, que é muito igual, ele desrespeita a multiplicidade, ele desrespeita todas as regiões, os nossos povos, né, tudo que a gente tem para deixar florescer. Isso não é só no Brasil que acontece, né, em muitos lugares do mundo também. Mas já existem países que têm essa capacidade hoje de tomar decisões e fazer planos e gerenciar esses planos a mais longo prazo, né? Não é um governo, uma pessoa, um presidente ou presidenta que chega e muda tudo, né? Essa é uma ideia também muito errônea de um presidente que a gente tem aqui no Brasil. O presidente ele não tem o poder para fazer e desfazer do que ele quiser. Na verdade, a gente tem um sistema de poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, que existem, né? Esses três pilares para que exista, na verdade, uma harmonia entre as decisões, né? Para que elas não sejam feitas ao belo, né? Ao bel prazer da pessoa que estiver sentando lá, né? São instâncias que deveriam estar sempre pensando pelo país como um todo. Isso a gente pode também trazer para o nosso nível pessoal, né? Com aquela reflexão que já fizemos algumas vezes. Mas como é que eu posso tomar as minhas decisões do meu dia a dia pensando não somente no momento de agora, não somente naquilo que diz respeito a mim, mas no que diz respeito à coletividade, né? Porque grandes mudanças se constroem através de pequenas mudanças que vão se juntando, né? E aí tomando um novo patamar, né? Uma nova abrangência. Mas vamos lá. Agora ele cita: em alguns países há exemplos positivos de resultados na melhoria do ambiente, tais quais como o saneamento de alguns rios que foram poluídos durante muitas décadas, a recuperação de florestas nativas, o embelezamento das paisagens com obras de saneamento ambiental, projetos de edifícios de grande valor estético, progressos na produção de energia limpa, na melhoria dos transportes públicos. Estas ações não resolvem os problemas globais, mas confirmam que o ser humano ainda é capaz de intervir de forma positiva. Como foi criado para amar, no meio dos seus limites, germinam inevitavelmente gestos de generosidade, solidariedade e desvelo. Gente, olha que lindo essa última frase desse parágrafo. Ele está falando do ser humano, né? Ele está falando da gente, como fomos criados para amar, no meio dos seus limites, dos nossos limites, germinam inevitavelmente gestos de generosidade, solidariedade e desvelo. E eu vou contar uma coisa pessoal aqui para vocês. Eu fiz um tempo atrás uma semana de sobrevivência na floresta. Não era uma floresta brasileira, eu acho que aqui só sendo, né, indígena ou tendo muita experiência para fazer isso. E a gente estava num grupo, né? Era um treinamento, não era nada sério. Mas ali ninguém tinha nada, né? A gente tinha assim a roupa do corpo e cada pessoa podia escolher 2 itens
dois itens para ter consigo, né? Eu tinha uma garrafa d'água e uma faca, né? Foi o que a gente tinha. E nesse estado, né, que representa um limite, né, no chegar de um limite assim, das nossas necessidades básicas humanas, essa questão que ele está falando de germinar, né, gestos de generosidade, solidariedade, desvelo, aquilo apareceu no grupo, né, era um grupo de 13 pessoas de uma forma impressionante. Porque ali todo mundo tinha muito pouco, na verdade a gente não tinha nada, né? Era a roupa do corpo e uma outra coisa. E os primeiros movimentos que aconteceram foram de ajuda um para o outro, né? De criatividade coletiva, de como a gente podia combinar as ferramentas de cada um, como a gente podia colaborar através das ferramentas de cada um, como a gente pôde se ajudar, né? No primeiro momento a gente teve que construir cabanas, né? Já era assim, a gente se encontrou, já tinha passado do meio-dia, logo ia escurecer, a gente teve que construir cabanas, né? Com pedaços de pau e folhagens secas, e nem todo mundo tem a mesma prática. Então, aqueles que tinham terminado já iam ajudar os outros, né? Então, assim, mostrando um exemplo de uma situação que na verdade era uma brincadeira, né? Mas ali num contexto tentando imitar um momento de sobrevivência, né? A gente já viu isso germinar. Agora vocês imaginem numa situação real, né, de sobrevivência. As pessoas, elas se unem de uma maneira que no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo que isso é o natural do ser humano. O natural do ser humano é se ajudar, é ser solidário, é ser generoso. Isso talvez tenha surgido por uma acomodação nossa no dia a dia de hoje, né? Que foi uma das, vamos dizer assim, né, lados talvez negativos de toda a tecnologia, do conforto, que a gente acabou se isolando nas nossas próprias casas, nas nossas próprias ilhas, né? Como se tornou para muita gente muito fácil de conseguir esse conforto, se tornou muito fácil de se suprir por si mesmo. Para que eu vou olhar para o vizinho, né? Para que eu vou olhar para o outro se eu tô bem, né? E aí que aparece o lado egoísta do ser humano, o lado individualista do ser humano e acomodado do ser humano. Ó, a vela até apagou, gente. Eu acho que o eclipse, ó, tá trazendo bem essa mensagem de olhar, né, para esses dois lados, de luz e escuridão, que cada coisa no mundo traz. E não é que a gente vai ser só luz ou só escuridão. Nós temos todas essas coisas dentro de nós o tempo todo, né? Mas é a consciência que nos permite escolher o caminho luminoso, o caminho da luz, né? Que traz coisas como o Papa citou agora: generosidade, solidariedade, desvelo, né? O interesse genuíno por amar o próximo, né? Que para muita gente ainda é algo extremamente distante, é uma barreira extremamente difícil de se transpor. Mas o que o Papa fala aqui é que ela não é impossível, né? É possível fazer isso. É possível tentar estar em harmonia com coisas belas, né? Gerando beleza, gerando felicidade no mundo. E isso inclui não só o ser humano, isso inclui também a natureza, né? Quantos exemplos ele deu aqui de limpeza de rios, do uso do saneamento ambiental, de projetos de valor estético, né? Eu fiz uma live uma vez lá no outro canal do Nosso Brasil, que é um projeto sociopolítico ambiental. Quem não conhece, vai lá dar uma olhada, é Nosso Brasil, né? Tracinho embaixo, org. E tem uma live que a gente falou um pouco disso, dessa questão da estética. Isso já é comprovado também por cientistas e pessoas que analisaram situações de cidades, de como as pessoas se comportam. Quando a gente está num ambiente bem cuidado, num ambiente belo, isso inspira a gente. E não só inspira a gente, mas também desenvolve, né, deixa desabrochar um lado no ser humano que quer como que manter aquela beleza, né? Então, assim, quando a gente se distancia da natureza, quando a gente cria formas muito, digamos assim, não belas, né? Eu não quero nem usar a palavra feias,
mas quando a gente tira a vida dos lugares, a gente não tá... esse corte, ele é muito mais profundo. Ele vai pegar lá na nossa essência, lá na nossa capacidade de criatividade, de inspiração, de bem-estar mesmo, né? Então, para a gente chamar a atenção para esses detalhes que são muitíssimo importantes no nosso dia a dia e que a gente acaba esquecendo, né? Vamos lá. Ao mesmo tempo, cresce uma ecologia superficial ou aparente que consolida um certo torpor e uma alegre irresponsabilidade. Olha lá, gente. Uma ecologia superficial ou aparente que consolida um certo torpor e uma alegre irresponsabilidade. Como frequentemente acontece em épocas de crises profundas que exigem decisões corajosas, somos tentados a pensar que aquilo que está a acontecer não é verdade. Como muita gente agora que ainda não acredita, né, na pandemia, no vírus. Acho que dá para fazer um paralelo com isso aqui também, né? Se nos detivermos na superfície, para além de alguns sinais visíveis de poluição e degradação, parece que as coisas não estejam assim tão graves e que o planeta poderia subsistir ainda por muito tempo nas condições atuais, né? Esse olhar que ele está descrevendo, que é só ali do nosso arredor mais próximo, né? Que não vai além daquilo que a gente literalmente vê com os nossos olhos, né? Que está ali na nossa pequena vizinhança, no pequeno raio que a gente né, tem contato com. Boa noite, Verô, bem-vinda, querida, que maravilha te ter aqui conosco. E aí ele diz: esse comportamento evasivo serve-nos para mantermos os nossos estilos de vida, de produção e de consumo, né? Ele disse lá em cima um engano. É a forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos, tenta não os ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões importantes, age como se nada tivesse acontecido, né? Isso é o que a gente vê a maior parte da humanidade ainda fazendo, né? Encobrindo os olhos, pensando que de qualquer jeito não existe nada que eu possa fazer, né? Ou dizendo que o Papa colocou aqui no texto, não tem problema nenhum, não tem nada acontecendo, o mundo tá lindo, maravilhoso, né? Não tô vendo desastre nenhum, apesar daquilo tá batendo na nossa porta, né? Tem gente que até com a pandemia agora, com toda essa questão do isolamento social, com tantas mortes que já aconteceram, né? E tem outros desastres acontecendo no mundo, não é que eu quero passar aqui uma mensagem apocalíptica, não, mas isso realmente está acontecendo a nível planetário. A gente já comentou aqui nas lives, né, nos estudos, de um documentário que também foi feito mostrando, né, essa degradação do planeta dos últimos 100 anos, né? Na verdade, esse documentário ele apresenta mais ou menos, né, o decorrer da vida de um... Ele não chegou a ser um cientista, mas ele era um observador da natureza e de como ele, durante, né, esses 93 anos que ele tem hoje de vida, foi presenciando essa degradação ambiental, né? E do 100% de vida, de diversidade que a Terra um dia teve como planeta, hoje só nos restam 35%. Né? E a margem disso para a Terra poder continuar mantendo esse ecossistema, né, com nós seres humanos como parte desse ecossistema, está chegando ao seu limite, né? Não é que na hora que chegar no zero, só quando chegar no zero acabar tudo, não, né? Esses 35% já são parte de uma curva muito rápida para a gente chegar no zero, que é o estágio da extinção, não só a extinção humana, mas a extinção da grande maioria das espécies, se não de todas as espécies no planeta Terra. E lá atrás, bem no comecinho dos estudos, a gente comentou até isso, né? Isso será que é algo, né, olhando espiritualmente, é algo ruim, é algo bom? Como é que a gente pode entender isso?
Eu pessoalmente acredito que a gente não tem como prever o que vai acontecer, se vai acontecer, mas a gente pode, como o Papa está propondo aqui no texto de hoje, né, nesses parágrafos de hoje, a gente pode se propor a olhar além, né, além da nossa pequena visão. A gente pode tentar entender e olhar para o macro e colaborar também desse macro do nosso lugar, né, aqui pequeno no micro, porque assim a gente pode, quem sabe um dia, criar uma rede, né, de micros, de pessoas, de locais, que vai se solidificar e que vai trazer uma outra realidade à tona, né? Então toda essa questão do nosso estilo de vida, que leva à produção, né, de bens, que leva ao consumo, como que a gente pode rever isso dentro da nossa vida e dentro da nossa vida como sociedade? A gente também já comentou que não são as pessoas civis os maiores responsáveis pela degradação que a gente está vendo hoje, né? Na verdade, a maior degradação ela vem das grandes empresas, das multinacionais, dos países desenvolvidos, né? Então, que a gente, no nosso lugar de cidadão brasileiro, num país que hoje mundialmente ainda é um país subdesenvolvido, que a gente possa se colocar para a proteção do nosso ecossistema, do nosso país, né, do nosso planeta, não impulsionando ainda mais esse sistema produtor e consumista que acaba retirando todos os recursos do nosso país, né, e nos deixando aqui pouco a pouco e agora mais rapidamente do que sempre sem vida, né? É isso que está acontecendo. Vai perguntar para os chineses se eles plantam grandes florestas de eucalipto lá. Não plantam, né? Eles compraram terra aqui para plantar aqui, para acabar com a água daqui, e lá eles vão continuar tendo água, madeira e outros bens, né, que hoje também como um país, além dos europeus, dos Estados Unidos, continuam retirando recursos do Brasil, né? Então essa é uma descrição aqui mais local do que a gente está vivendo e que a gente, como brasileiro, precisa ver, né? Não para fechar as portas, mas para ajudar o nosso país a recriar essas relações de produção, de comércio, de troca, para que a gente não seja, né, mais um alvo, né, para que a gente não continue sendo um alvo dessa degradação. Porque apesar de tudo que o Brasil já viveu, a gente ainda tem muita riqueza, a gente tem muita mata, a gente tem muita vida aqui nesse país e tem pessoas incríveis, né, fazendo um trabalho, por exemplo, com a agroecologia, que estão restaurando, né, muitas áreas que antes foram devastadas, né, com novas florestas que estão florescendo e pipocando aí cada vez mais pelos solos do nosso país. Mas é isso então, pessoal. Agora que a gente vai finalizando a leitura do capítulo então, semana que vem a gente vai continuar no ponto 7 do capítulo 1, e que vai falar sobre diversidade de opiniões. Olha, acho que vai ser um capítulo bem importante para todo mundo aqui no Brasil. E que tem muito a ver com respeito e com amor, com generosidade, né? Que a gente já falou aqui hoje durante os estudos. Então agora a gente vai se preparar para a meditação do dia, ou melhor dizendo, da noite, né? Então eu vou pedir para vocês já, né, tomarem a posição de vocês para essa meditação. Se possível, façam a meditação sentados, para não cair no sono, para não pegar no sono, para estar presente. Mantenham a coluna de vocês ereta, de uma forma que seja confortável para vocês. Os braços podem ficar, né, aqui ao lado do corpo, as mãos podem ficar sobre as pernas, viradas para cima ou para baixo, ou assim apoiadas no seu colo, de um jeito, de uma maneira que for boa, né, para o seu corpo ficar aí os próximos 15, 20 minutinhos nessa posição durante a meditação. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção na respiração de vocês, vão fechando os olhos,
acalmando a mente, o coração. Para receber nesse primeiro momento uma oração. Respirando suave e levemente. Em nome do Cristo da Luz, revelo minhas aspirações a Deus, para que as sublime e as receba em suas mãos. Em nome do Cristo da Luz, oferto-me a vida eterna, a entrega, a dissolução das culpas, do medo e da dor, para que se convertam no amor do Cristo. Em nome do Cristo da Luz, abro o meu coração para receber a chama da Mãe Divina e para que esta seja irradiada a outros corações. Em nome do Cristo da Luz, confesso-me a Ti Ele, para que perdoe minhas ações, meus pensamentos e minhas dívidas para com Deus. Continuem inspirando e expirando, suave, lentamente. Começando a perceber as suas sensações, seus pensamentos, provindos dessa oração. Tentando identificar uma palavra da oração que ficou para vocês. Sente a presença dessa palavra ou dessa frase, ou do significado que a oração trouxe. Não precisa ser o significado completo da oração, pode ser apenas uma parte de significado, algo que ficou para você. Traz isso para o seu coração, para o seu interior. Deixe isso adentrar o seu corpo, o seu eu. Tenta sentir essa frase, palavra, reflexão, ensinamento que a oração te trouxe. Sente. E continua respirando profunda e lentamente. Continue respirando profunda e lentamente, voltando a atenção para o seu eu, no aqui e agora. Ouvindo a minha voz e adentrando cada vez mais o seu interior, cada vez mais o seu interior. Você chega ao seu coração
seu sol, seu centro de luz e amor. Representado por um ponto que se localiza no centro do seu peitoral. Inspira, expira, profundo e lentamente, ciente do seu coração, sentindo a sua própria luz interior. Esse é o seu sol, que brilha independente de qualquer coisa, qualquer contexto, qualquer situação. Esse sol é eterno dentro de você. Não importa se está de olhos abertos ou fechados, se está claro ou se está escuro. Esse sol sempre brilha dentro de você. Sinta a luz e o brilho desse sol dentro de você. Perceba como ele te faz sentir. Se é alegria, se é amor, se é generosidade, se é bondade. Sinta o que ele te traz. E continue respirando profunda e lentamente, focando no seu eu, respirando profunda e lentamente, levando sua consciência lá para o interior, respirando profunda e lentamente, chegando aos lugares mais profundos do seu eu, profunda e lentamente, chegando às grandes profundezas do seu eu. Ali, você se conecta com a sua lua, com a sua essência feminina, a energia que a tudo gera, sua força motriz, a sua criatividade, suas raízes mais profundas, da sua conexão mais profunda com a Terra, com a energia da Terra, com a fertilidade da Terra, que te nutre através dessas raízes profundas que se encontram neste lugar, regido pela lua, pela sombra, pela introspecção, pela conexão mais profunda do seu eu consigo mesmo. É aqui que reside a sua força interna. Sinta esse lugar. Continue respirando profunda e lentamente e sinta esse lugar. Sinta suas raízes conectadas com a terra, com o profundo da terra. Sinta a energia
da Mãe Terra, da essência da vida, da fertilidade, inundando as suas raízes mais profundas, te trazendo vida, te trazendo alegria, te revigorando, te trazendo energia, energia geradora de todos os pensamentos, de toda a sua criatividade. E essa energia vai subindo conforme a lua vai crescendo dentro de você. Da lua nova, ela vai crescendo até se tornar uma lua cheia, que conversa com o sol dentro de você, que se reflete no sol dentro de você, onde essa criatividade, essa força, a criação toma outras proporções e se expande para além do seu ser, se expande através do seu sol, do seu coração, que irradia essa energia, que irradia essa vida, alegria, generosidade, bondade, amor, criatividade, de você para o mundo, de você para o mundo. E é através dessa irradiação que você também recebe raios solares da natureza, de todos os seres, de todas as pessoas ao seu redor e ao redor de todo o planeta Terra, que da mesma forma estão conectados, enraizados e estão irradiando toda essa energia, toda essa vida para todos os seres e para o planeta. A luz divina, a luz que recebemos, ela é a luz de todos os seres que chega até nós. Ela é a luz de todos os seres que chega até nós. Quando nos abrimos para aquilo que está além do nosso próprio eu. E existe um grande sol que irradia luz. A todos nós. A luz que dá vida a todos nós. E que é ininterrupta. Que é uma doação ininterrupta do sol para a terra. E que aparentemente some em momentos muito raros, como o de um eclipse, que estará presente aqui no mundo, no nosso país, no dia de amanhã, com o qual estamos nos sintonizando agora, neste momento, relembrando que essa sombra potencializa a luz. Nós precisamos da conexão com o nosso eu para poder colocar no mundo, irradiar no mundo a nossa luz. Pensando e olhando além dos nossos limites físicos, sentindo além dos nossos contextos sociais, econômicos, ambientais. Trazendo a consciência de que estamos conectados. Lentamente, retorne a consciência para o seu eu, para o seu corpo,
para a sua mente, para as suas emoções, para o seu íntimo. Identifique qual é a pergunta que mais ressoa na sua mente neste momento agora. Qual é a pergunta que você tem neste momento agora? Se a pergunta que se apresenta não é a maior pergunta que você tem agora, se permita a dar um passo mais profundo e a se perguntar de novo: qual é a pergunta mais relevante para mim neste momento agora? Para que amanhã, durante o eclipse, você possa usar esse momento como um momento de interiorização, de reflexão interna, de escuta da vida, daquilo que é maior do que você. Para tentar escutar a resposta a essa pergunta, que com certeza já reside no seu coração. Inspire, expire lentamente, profunda e lentamente. E agora se visualize ao acordar. Ao acordar num dia normal. Qual é o primeiro pensamento que você tem ao acordar? Qual é o primeiro pensamento que você tem ao acordar? Registre esse pensamento na sua memória, na sua consciência, para que você possa lembrar dessa informação depois. Ao longo do seu dia, durante o seu dia, qual é uma das coisas mais corriqueiras que você pensa? Que é mais comum de você pensar durante um dia normal, de afazeres ou até mesmo de descanso? Onde está a sua mente durante o dia? Pensando o quê? Registre e guarde essa informação para que você possa usá-la mais tarde. Ao final do dia, quando você está na cama, pronto para dormir, já com a cabeça no travesseiro, qual é o último pensamento que você tem? Qual é o último pensamento do seu dia? Registre e guarde essa informação para usá-la depois. Inspire,
expire. Sinta o seu eu, o seu corpo. O aqui e agora. E se proponha a amanhã, após o exercício de reflexão durante o eclipse, sobre a maior questão que você tem hoje na vida, a maior questão que você traz dentro de você, a maior questão que seja realmente sua, independente de relações, de contextos, de mundo, a sua questão. Você vai usar um momento após essa reflexão, após o eclipse, para olhar para as respostas que você se deu sobre os seus pensamentos ao acordar, o mais recorrente durante o dia, e o seu pensamento ao dormir. E você vai responder a si próprio, a si própria, se esses pensamentos que você tem hoje durante o seu dia, ao acordar e ao ir dormir, estão alinhados com a resposta da sua grande pergunta. Se eles contribuem para a resposta da sua grande pergunta. Inspire, expire. Venha voltando através da minha voz para o momento presente. E ainda de olhos fechados, entoamos uma última oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo o que tivermos que ser. Assim o é. Obrigada. Podem abrir os olhos, terminando mais essa meditação. Finalizando aqui os estudos de hoje. Nos vemos semana que vem, às 20 horas, aqui no canal, aos domingo, para dar continuidade aos estudos, às reflexões, às meditações. Eu desejo a cada um de vocês um lindo dia de eclipse, de reflexão, de renovação, de reenergização de todas as forças no mais profundo de vocês e no momento mais solar de vocês, né, que extravasa para a vida, que entra em contato com a vida, esteja em conexão com essas forças. Tenha uma noite maravilhosa e uma linda semana. Até semana que vem. Beijo.